Grazi, o que você acha daquela teoria de que homens são de um planeta e mulheres de outro? Acredito que, na verdade, essas diferenças são mais culturais e impostas pela sociedade que a gente vive. É verdade, Grazi. Inclusive, já incorporamos que existem pessoas que menstruam ou pessoas com pênis, indiferente daquele binarismo homem e mulher, e que todos precisam ter todos os direitos respeitados. Agora tem uma coisa. As desigualdades sociais continuam divididas por gênero. Na desigualdade social até parece que cada gênero vem de um planeta, já que os super ricos são em sua maioria homens e as mais pobres mulheres. Oi, boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Dani Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, Rede Internacional de Justiça Fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir todos os episódios anteriores em www.edasuaconta.com ou então no seu tocador de áudio digital favorito. O tema do episódio 59 do É da Sua Conta é a justiça fiscal como instrumento para acabar com a desigualdade de renda e riqueza entre homens e mulheres. Globalmente, os homens possuem 105 trilhões de dólares em riqueza a mais do que as mulheres. Esses 105 trilhões a mais dos homens equivale a mais de 4 vezes o tamanho da economia dos Estados Unidos. Essa informação é do relatório Desigualdade S.A., publicado pela Oxfam em janeiro de 2024. O que faz com que os homens sejam tão ricos e mulheres tão pobres? São diversas as causas por trás dessa concentração absurda de riqueza nas mãos dos homens. Uma das mais importantes é a organização social do trabalho, isso é, quais trabalhos são considerados de homens e quais são considerados de mulheres. Trabalhos de homens costumam ser remunerados e muitos dos trabalhos das mulheres são feitos de graça. E essa concentração absurda de riqueza nas mãos dos homens permanece assim porque eles também são cheios de privilégios fiscais. E como os homens estão em maioria nas esferas mundiais de decisão, fazem de tudo para que os privilégios deles sejam mantidos e ampliados. São os homens quem possuem mais rendas de capital. Estas são menos tributadas que as rendas do trabalho ou sequer são tributadas. Os impostos sobre patrimônio são baixos e não têm uma base ampla, ou seja, não alcançam toda a diversidade de patrimônio. Em muitos países, os impostos sobre heranças são baixos e nos países onde são altos, permitem o tal do planejamento sucessório tributário, como chamam os advogados e contadores. Mas nós dizemos que isso se chama abuso fiscal, porque faz com que os mais ricos consigam transferir riqueza sem serem tributados. E na maioria dos países não existe imposto sobre a riqueza. Já as mulheres todas trabalham muito, mas muitas vezes esse trabalho no lar, no cuidado, não é remunerado. Sem esse trabalho de cuidado não remunerado que as mulheres exercem, as economias ao redor do mundo iriam colapsar. O que as mulheres fazem é fundamental para o mundo funcionar. E, quando elas têm trabalho remunerado, ocupam posições inferiores às dos homens. Somente 38% dos cargos de liderança, CEO das empresas, são ocupados por mulheres no Brasil. E como a maioria das mulheres tem renda de trabalho, enquanto as rendas de capital são mais recebidas por homens, as mulheres também acabam pagando proporcionalmente mais imposto de renda, já que o imposto de renda de capital é mais baixo que o imposto de renda do trabalho. Mas esta realidade pode estar com os dias contados no que depender das mulheres que já entenderam que sem reconhecimento do trabalho de cuidado e sem justiça fiscal, não há igualdade de direitos entre homens e mulheres.
Um dos padrões para medir a opinião pública é como cada geração tende a se mover em termos de sua ideologia política e geral. Isso é, as pessoas nascidas em uma geração compartilham, em geral, as mesmas experiências formativas, alcançam os grandes marcos da vida no mesmo tempo e se misturam nos mesmos espaços. Então, como entender que a geração Z, daquelas pessoas nascidas entre 1990 e 2010, seja hiperprogressiva em certas questões, mas surpreendentemente conservadora em relação a outras? De acordo com a pesquisadora do tema Alice Evans, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, menores de 30 anos estão atravessando uma grande divergência de gênero. Mulheres jovens são bem progressistas e homens jovens ultraconservadores. Dessa forma, a geração Z são duas gerações, uma das mulheres e outra dos homens, de acordo com essa pesquisadora. Uma reportagem de janeiro de 2024 do Financial Times, que se chama Uma Nova Brecha de Gênero Global está emergindo, mostra gráficos que exemplificam as diferenças entre homens e mulheres em alguns países. Nos Estados Unidos, depois de décadas de grande aproximação ideológica entre os sexos, as mulheres entre 18 e 30 anos são agora 30 pontos percentuais mais progressistas do que os seus contemporâneos do sexo masculino. No Reino Unido, as mulheres são 25 pontos percentuais mais progressistas que os homens. E na Coreia do Sul, a brecha ideológica de gênero é de impactantes 40 pontos percentuais, com as mulheres muito mais progressistas. Como explicar esse fenômeno? Uma das coisas que a gente observa quando estudamos fundamentalmente juventudes é justamente que está se abrindo o que poderíamos denominar uma brecha de gênero, né? Bastante consistente, né? Esther Solano é socióloga e professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Mulheres jovens, me parece que muito empoderadas pelo feminismo, elas têm uma perspectiva muito mais progressista, né? Está mais democrática, mais humana, mais generosa, né? Então, ao longo do mundo, o que você vê é que mulheres jovens são aquelas que têm uma visão muito mais progressista sobre direitos migratórios, direitos ambientais, evidentemente questões sexuais reprodutivas, minorias, etc., né? E do lado dos homens mais jovens, o que está acontecendo para que se tornem mais conservadores do que homens de gerações anteriores? Homens jovens se sentem ameaçados por esse empoderamento feminino das colegas, das amigas, né, dessas jovens mulheres. Então, é como se eles, em vez de acompanhar as colegas, as amigas, as meninas, né, nesse processo de crescimento, de empoderamento, né, de luta pela igualdade, né, por um mundo mais humano, mais progressista, né, mais democrático, eles sentem-se ameaçados porque eles perderiam esse lugar de privilégio histórico, cultural que eles têm e retrocedem. E essa posição mais conservadora tem levado os homens jovens a uma aproximação com a extrema-direita. Os homens jovens, muito nesse backlash, né, desse masculinismo e, claro, evidentemente, muito seduzidos por essas figuras de extrema-direita no mundo que tem um eixo, né, de relato, de performance que é hipermasculino, né, que muitos cedem uma visão muito patriarcalizada, né, do macho, né, conservador e muito retrógrada. Então é uma extrema-direita que se nutre muito desses fenômenos de backlash, de retrocesso e que infelizmente conversa muito com nossos homens jovens, né. O fenômeno ocorre também no Brasil. Uma dinâmica que a gente observa no Brasil, então como por exemplo uma juventude masculina seduzida pela lógica do bolsonarismo, evidentemente essa lógica do bélico, da guerra, né, do inimigo, né, esse masculismo tão tóxico. Mas do outro lado, as jovens mulheres também questionam a forma como a economia está estabelecida. De forma geral, as mulheres muito mais propensas, né, com uma tendência de fato maior a entender a economia como um lugar, obviamente que de formação de riqueza, de crescimento, mas também de cuidado, né, de cuidar dos mais vulneráveis, uma rede de assistência, digamos assim. Mas é uma coisa muito interessante também, que é a ideia de qual que é o papel histórico da mulher nas relações econômicas do lar. Historicamente, o lugar econômico da mulher é no lar, cuidando da casa, das crianças, dos idosos, e fazendo tudo isso gratuitamente, colaborando para a manutenção do sistema capitalista.
É a economia do cuidado, como explica Luísa Nassif, professora do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, em São Paulo. A economia do cuidado, ela estuda a forma como essas atividades se dão, e o que a gente observa na nossa sociedade atual é que existe o que a gente chama de uma crise do cuidado. Isso porque o cuidado ele foi relegado socialmente às famílias e, sobretudo, às mulheres. E o que a gente observa é que ele cria certas discrepâncias socioeconômicas de gênero. Por exemplo, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho ela é mais baixa do que a dos homens. E um dos motivos apontados é exatamente a sobrecarga dos trabalhos reprodutivos. Só que a atual juventude feminina definitivamente não aceita os papéis históricos impostos e as relações econômicas do lar. Então, a lógica do cuidado sendo muito subvertida por essas meninas, né? Que dizem o seguinte, bom, eu já não quero mais ficar em casa cuidando do lar, cuidando dos filhos, dos mais velhos, cozinhando, limpando a casa. No episódio 47 do É da Sua Conta, uma de nossas entrevistadas explicou que o trabalho do cuidado não remunerado não é sequer contabilizado no PIB, o que torna essa contribuição muito escondida e invisibilizada para as sociedades. Então, as tarefas domésticas do cuidado passam num outro lugar que o papel do Estado. Se essa mulher jovem não quer ficar mais em casa, né, porque ela também quer conquistar o espaço do público, da rua, da profissão, etc. Então, quem tem que cuidar dos filhos também é o Estado, que tem a obrigação da proteção social da infância. Quem tem que cuidar das pessoas mais velhas, dos idosos, também é o Estado. Para solucionar essa crise do cuidado, a gente aponta a importância da coparticipação do governo com a provisão do serviço de cuidado. Isso normalmente se dá, por exemplo, com creches públicas, com serviços de atendimento a idosos que sejam públicos. Como esses serviços de cuidado por parte do Estado não atendem a maior parte das mulheres que estão no mercado de trabalho, isso acarreta jornadas múltiplas para estas mulheres que não podem ou não querem mais ficar em casa. A gente tem muitas mulheres, isso a gente não mede, que estão no mercado de forma menos constante que homens. Então, estão em mercados mais informalizados ou precarizados, não tem trabalho de tempo integral por causa dessas atividades. E você tem toda uma outra gama de mulheres que estão lá no mercado de trabalho, trabalhando muitas horas, voltam para casa e trabalham mais horas em casa, que não é considerado trabalho do ponto de vista econômico, mas é considerado trabalho por nós, né? E que então sofrem do que a gente chama de pobreza de tempo. Então tem uma qualidade de vida muito baixa, não tem tempo para cuidar de si, para dormir direito e afins, né? Todas essas diferentes, digamos, combinações entre trabalho em casa e trabalho fora têm impacto na renda das mulheres, então é uma das razões pela qual a renda média das mulheres é menor do que a dos homens, tem impacto na qualidade de vida, tem impacto no avanço na carreira. Se o Estado cumprir o papel na garantia dos direitos de cuidados, a desigualdade entre homens e mulheres pode diminuir. Quando a gente implementa políticas de criar serviços de cuidado, a gente não só está dando a possibilidade para mais mulheres ingressarem no mercado de trabalho, se elas quiserem terem essa autonomia de decidir trabalhar, como também a gente cria empregos que são melhor distribuídos na economia. Então, se a gente olha, por exemplo, para a saúde pública e para a educação pública, um pouco mais da metade dos empregos vai para mulheres. Quando a gente olha para a nossa economia de modo geral, os homens têm uma participação maior no mercado de trabalho. Então, ampliar serviços de educação e saúde gera mais empregos e exatamente gera mais empregos para mulheres. A política de cuidados públicos esbarra numa dificuldade orçamentária para se tornar realidade no Brasil. É essencial para qualquer aumento de gasto do governo esse ano, seja para o que for, que a gente consiga passar uma reforma tributária do imposto direto que aumente a progressividade, que aumente a arrecadação e que aumente a arrecadação a partir do aumento da nossa progressividade tributária, o que significa taxar mais os mais ricos. Isso criaria mais espaço orçamentário para a provisão de serviços públicos de modo geral, dentre os quais cuidado. Colocar os serviços de cuidados no orçamento público significa investir na economia e também na sociedade. De acordo com o estudo Tributação de Gênero e Classe no Brasil, a política tributária brasileira reforça as desigualdades entre homens e mulheres, pobres e ricos.
Uma das autoras do estudo é Cristina Vieselli, economista e técnica do Diese em Florianópolis. Cristina, o que faz com que famílias chefiadas por mulheres sejam as que pagam mais imposto de renda? Os homens, eles são 80% do total de declarantes de imposto de renda pessoa física. E se a gente for separar esse total de declarantes por faixa de salário mínimo, as remunerações masculinas, elas vão ser maiores, mais elevadas do que as femininas em todas as faixas. Em contrapartida, as mulheres, elas vão pagar maiores alíquotas de imposto de renda do que os homens em quase todas as faixas de salário. Então, isso faz com que o imposto de renda ele tenha essa característica de reforçar as questões de desigualdade de gênero no país. Em geral, as rendas das mulheres são exclusivamente rendas do trabalho, enquanto as rendas de capital estão muito mais nas mãos dos homens. E em relação aos impostos indiretos, aqueles sobre o consumo, por que as mulheres pagam proporcionalmente mais? A gente enxerga que as mulheres, quando elas são chefes de família, elas despendem maior parte da sua renda em alimentação, habitação. Isso proporcionalmente em relação aos homens. O que acontece nesse caso? A gente vai enxergar que as mulheres, elas dão mais importância, por exemplo, ao cuidado dos filhos, à família em relação aos homens. Elas têm um sentimento mais altruísta do que os homens, né? Isso faz com que haja uma diferenciação de perfil de consumo por gênero. Já os homens, eles têm proporcionalmente mais do que as mulheres em aumento de ativo, em transporte. A gente tem esse perfil de consumo diferenciado, o que faz com que a forma como o país tributa, né, possa onerar mais as mulheres, né? Também é importante ressaltar que mulheres brancas são mais privilegiadas que mulheres negras. Quando a gente inclui o viés de gênero, raça e classe, e daí também relacionado com as mulheres chefes de família que são negras, né? Aí a gente tem uma penalização ainda maior, né, desses indivíduos em função da regressividade tributária. O estudo também traz propostas para a reforma tributária no Brasil. Cristina, como você avalia a reforma que foi aprovada em fins de 2023 em relação às políticas para a diminuição das desigualdades entre gênero e renda? Depois de pressão do movimento feminista, acho que tem alguns pontos bastante positivos, né? A questão do pagamento de alíquotas menores, né, para alguns setores, como educação, saúde, né, que vai ter um desconto aí de 60%, né, da carga tributária. Essa segregação é importante porque são empregadores, principalmente força de trabalho feminina, né, e também são utilizados muito por mulheres, né? Como as famílias chefiadas por mulheres, elas despendem uma parcela importante da sua renda em alimentos, e também isso acontece entre as famílias pobres no geral. Outro ponto que creio que seja bastante importante da reforma é a questão da criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos e a desoneração dessa cesta. Fundos offshore, ou seja, aqueles fundos de investimento ou ativos que estão no exterior e que antes eram isentos, a partir da reforma tributária aprovada em 2023, passam a ser tributados, mesmo se os recursos permanecerem no exterior. Até esse momento, só eram tributados quando o recurso retornava ao país. Com certeza vai requerer transparência e colaboração entre os países para que o fundo seja conhecido e tributado. Isso também é importante porque, como eu disse anteriormente, né, os homens eles são os principais detentores desses ativos e de investimentos. Privilégios para os homens, como a não tributação de ativos, lucros e dividendos, devem ser revistos na segunda fase da reforma tributária, que está planejada para ser discutida em 2024 na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Outra medida que deve entrar na pauta nesta fase da reforma tributária é sobre as faixas de alíquotas do imposto de renda. Atualmente, a primeira faixa para pagar imposto de renda, de 7,5%, é para quem ganha $450 por mês. Depois, há apenas outras 3 faixas, sendo que a mais alta delas é para quem ganha a partir de $930, com uma alíquota de 27,5%. E aí, não importa se você ganha 930 ou $930 mil por mês, você vai pagar os 27,5%.
A Cristina acredita que é necessário aumentar as faixas no imposto de renda para beneficiar as mulheres e as pessoas com rendas mais baixas. Porque as mulheres, elas estão concentradas, né, principalmente entre a população que recebe menores remunerações, né? Se você aumenta as faixas de renda para definir a tributação, você está pegando uma parcela maior de homens e aferindo uma alíquota daí maior entre aquelas faixas de renda onde os homens estão mais concentrados. Por exemplo, o 0,5% mais rico do Brasil tem uma renda mensal de R$46 mil, ou em torno de $10 mil, de acordo com o livro Os Ricos e os Pobres, o Brasil e a Desigualdade, do Marcelo Medeiros. E esse grupo é composto em sua maioria por homens e com várias rendas de capital. Se somente esse pequeno grupo da população tivesse uma alíquota maior do imposto de renda, já seria possível torná-lo mais progressivo e reduzir desigualdade entre homens e mulheres. Sabe aquelas mulheres da geração Z? Então, a possibilidade da diminuição da desigualdade seria mais fácil se houvesse a presença delas no Congresso Brasileiro, acredita a economista e professora Luísa Nassif. Você ter uma maior representação política de mulheres seria importante. É claro que mulheres progressistas é o que a gente precisa, mas um ganho da preocupação com a pauta de gênero, então pensar o que é, como melhorar a situação da vida das mulheres, é essencial para todos os governos nesse momento, inclusive para a gente conseguir barrar o avanço da extrema-direita no Brasil. O Brasil tem um problema de representação feminina brutal, assim, ele está muito atrás de ter uma representação adequada das mulheres na maior parte das instâncias, e aí pensando tanto o legislativo, mas também o executivo. E acaba que muitas vezes as mulheres não são incluídas em discussões tidas como sérias, né? Mulheres ocupando cada vez mais espaços políticos é também apontado pela nossa colunista, a pesquisadora da Tax Justice Network, Florência Lourenço, como uma das maneiras para alcançar a justiça fiscal e a igualdade econômica entre homens e mulheres. Talvez você coloca o gênero como um apêndice, mas não no centro da questão, porque você separa os assuntos sérios, que são assuntos masculinizados, que acabam sendo isolados no debate público, e no máximo você tem um setor de gênero, mas que não tem uma visão transversal de todo o sistema fiscal, né? E enquanto as mulheres progressistas jovens não chegam às esferas de decisão e nem detêm as riquezas, os homens brancos formam a maior parte do 1% mais rico do mundo. A riqueza, ela não só é muito desigualmente distribuída, mas ela também tem gênero, ela tem cor, ela tem raça. Ela está muito concentrada em determinados grupos sociais. E aí a gente pode olhar para o mundo isso, e aí claramente está muito concentrado em homem branco, homem europeu, homem rico, mas se a gente olhar para o contexto do Brasil, a gente vê coisas muito parecidas também. Então, a Receita, por exemplo, publicou tem pouco tempo uma pesquisa no qual ela mostra que, se a gente olhar para os setores mais ricos da sociedade, né, tipo aquelas pessoas que ganham mais de 200 vezes o salário mínimo, mais de 90% da riqueza declarada está na mão de homem. Tributar os super ricos pode beneficiar as mulheres. Então, quando a gente está falando de redistribuir riqueza, redistribuir renda, a gente está falando também de combater a concentração dessa riqueza na mão de alguns homens, que essa riqueza, ela não é apenas um poder econômico, né? Na vida das mulheres, isso também é um poder político, é um poder de desigualdade dentro de casa, de quem que detém a renda, quem detém a riqueza, e que isso se expressa em várias formas de violência, às vezes explícitas e às vezes implícitas também. E, Florência, como o sistema tributário deve ser para levar as mulheres de fato em conta? Quando a gente está falando de justiça tributária, de fazer com que as pessoas que têm menos paguem menos, a gente está falando justamente de construir um regime tributário com menos incidência no consumo, justamente para tirar um pouco o peso dessas mulheres que têm que cuidar dos seus filhos sozinhas, que têm que garantir todo um sistema de cuidados que o Estado hoje em dia não garante, né? Isso, em parte, também tem a ver com não ter suficientes recursos para garantir que esse sistema seja feito de forma formal, né? Da mesma forma que a gente tem saúde pública, da mesma forma que a gente tem educação pública, que precisa melhorar, a gente precisa de uma rede de cuidados pública. A gente tem que sair dessa lógica de que cuidado é uma coisa que a gente faz só por amor, né?
A Florência lembra que a tributação é da nossa conta e deve ser discutido por toda a população. Falar de tributação é falar também sobre representação, é falar sobre transformação da sociedade, portanto, de lutas sociais que envolvem não só tributaristas ou advogados ou economistas, envolvem todos nós que estamos preocupados em mudar a sociedade. Se o sistema tributário tem a capacidade de mudar a sociedade, ele tem, porque ele lida com a estrutura da sociedade, então a gente precisa envolver mais gente, né? Pesquisadoras mostram que enquanto as mulheres jovens da geração Z avançam em entendimentos mais igualitários e progressistas, os homens jovens se acuam em pensamentos cada vez mais conservadores e discriminatórios, em uma tentativa de manter os privilégios vividos por séculos. Homens detentores da maior parte da renda e riqueza global usam diversas estratégias para deixar de contribuir com tributos. Na ausência de impostos sobre a riqueza, com imposto à renda de capital mais baixo que a renda no trabalho e no excesso do imposto sobre o consumo. Os homens são também privilegiados no campo fiscal. As mulheres já estão dizendo basta a esses privilégios e requerendo justiça fiscal. E precisam agora conquistar os espaços onde as decisões são tomadas. Homens que decidam apoiar são bem-vindos, até porque é do interesse deles também, já que sociedades mais igualitárias são mais felizes e as economias mais fortes. Essa seria uma grande conquista para o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Agora um recadinho para você, ouvinte do É da Sua Conta. Nós estamos no X, @da sua conta, ou no Facebook, e você pode também nos escrever em info@edasuaconta.com. Compartilha com a gente dúvidas, sugestões de assuntos para serem abordados, ou então se inscreva na nossa lista de distribuição pelo WhatsApp, enviando seu número e nome para info@edasuaconta.com. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fuller. A produção é de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo. Desejo uma ótima continuação do dia, tarde ou noite e até o próximo.